Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 9. Mínimo de movimento, máximo de atenção, para que nós possamos compreender o que o Senhor deseja nos falar nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é: pare de fazer o jogo da culpa. Quem aqui teve uma boa infância, uma infância que brincou muito na rua? Pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão, pula corda, mais o quê? Gato mia, cai no poço. Deus está falando aí, né? E você está justamente agora se sentindo culpado. Eu lembro que uma tarde eu saí e a gente era meio perturbado, porque na rua onde a gente morava, Renato, não tinham muitas casas. Quando nós nos mudamos para essa rua, era apenas a nossa casa e mais 5 casas em volta. Mas cada casa, na minha casa haviam 2, eu e a minha irmã. Nas outras casas, eu não sei o que é que acontecia, mas parecia formiga saindo da toca. Saía menino assim, irmão, uma coisa de doido. E tinha uma casa que a gente achava que era uma casa abandonada. E eu acho que a gente estava brincando, acho que de polícia e ladrão, mas a nossa polícia e ladrão era um negócio meio sério. Já era um negócio meio espírito Bolsonaro. Aí a gente pegava pedra e tacava no ladrão. Eu encontrei um vidro de veneno de carrapaticida, de matar carrapato. Nossa, o vidro lacradinho, irmão. Sabe aquela voz que diz: joga naquela casa abandonada? Está abandonada. Na casa, eu não sei se vocês conhecem por essa palavra aqui. Você sabe o que é combogó? Não. Combogó é aqueles tijolos, aqueles blocos vazados para entrar ventilação na casa. E no Nordeste se usa muito isso por causa do calor. Então, para que a ventilação de fora entre na casa, se coloca muito desses blocos que permite com que a ventilação passe. O pastor Bruno também é cultura e também construção. Eu peguei o vidro de carrapaticida e mirei. Mas eu nunca mirei tão bem mirado na minha vida. E joguei. No que eu joguei, o vidro quebrou, o veneno passou para dentro da casa e uma voz veio do além: bando de desgraçado, vou pegar vocês agora! Me sai uma velhinha desse tamanho, que parecia que havia saído de dentro de uma caverna, irmão. Mas pensa numa mulher irritada, com a raiva. A mulher estava endemoniada. E eu me senti muito culpado, porque eu sempre fui um anjo. Por que vocês estão rindo? E eu, com esse jeito, olhei aquela mulher. Esse veneno caiu em cima da minha coleção do Barça. Enciclopédia Barça, irmão. Aquelas enciclopédias da capa vermelha. Você é desse tempo, amém ou não? Você sabe do que eu estou falando? Eu disse: meu Deus, se meu pai fica sabendo disso, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso acalmar essa mulher. Fui lá, disse: minha senhora, eu sou crente. Como em tudo na vida a gente faz. Irmão, aí que a situação piorou. Nossa, a mulher tinha uma raiva de crente. Ai, meu Deus. Que Deus a tenha num bom lugar. Porque eu acho que naquela época ela já estava morta, mas esqueceram de enterrar. Todos nós gostávamos muito dessas brincadeiras. Só que à medida que o tempo foi passando e a gente foi, diz que, amadurecendo,
isso não é garantido para todos. Mas à medida que a gente foi amadurecendo, nós fomos deixando de brincar dessas brincadeiras. Mas há uma brincadeira que até hoje nós gostamos de brincar com ela. É o jogo da culpa. Nós somos o povo que fomos chamados para experimentarmos das bênçãos e do favor de Deus, para sermos livres e vivermos as suas promessas para a nossa vida. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Mas apesar de nós dizermos, verbalizarmos que acreditamos em tudo isso, nós somos pessoas ainda presas à culpa. A culpa de tudo aquilo que aconteceu em um tempo que a palavra do Senhor nos diz que já não existe mais. A palavra do Senhor nos diz para que nós possamos viver em novidade de vida. Mas nós vivemos todos os dias fazendo uma retrospectiva do nosso passado para o nosso presente. E através dessa retrospectiva, nós queremos projetar o nosso futuro. E como é que se tem esperança para o futuro se o nosso passado foi um passado de dor? Se o nosso passado foi um passado de vergonha? Se o nosso passado foi um passado sujo, um passado impuro? E por sempre trazermos o passado para o presente, isso significa que nós estamos fazendo o jogo da culpa. Nós ainda estamos presos nessas amarras da culpa. Nós ainda vivemos amedrontados pelas acusações e pela condenação do diabo que faz no nosso pé do ouvido. Isso nos mostra, isso nos diz que não é tão bem assim como a gente diz que é. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho não me libertou, porque eu ainda estou preso? Ou eu estou preso porque insisto em permanecer preso? Eu continuo amarrado a essa culpa, por quê? Qual é o motivo? Essa culpa virou uma muleta. Essa culpa virou um caminho de quebrantamento, porém, nunca faz com que você mude. Arrependimento é diferente de culpa. Você pode pecar em algum momento da sua vida, porém, se eu me arrependo, eu mudo de caminho, eu mudo de direção, eu me converto. Então aquelas práticas eu já não pratico mais, porque eu fui levado a uma consciência que fez com que a minha vida fosse transformada, de que aquele hábito não me dominasse mais. A culpa já é o contrário. É a minha consciência que me acusa que aquilo que eu estou fazendo é errado. O meu espírito até se abate, a minha alma se entristece. Porém, esse momento de tristeza passa e daqui a pouco eu estou fazendo o quê? A mesma coisa que me entristeceu. Então, culpa não gera transformação, culpa gera peso, culpa gera cansaço, culpa gera desgaste. Culpa gera enfermidade, seja no espírito ou na alma. A culpa adoece a nossa fé, a culpa inutiliza a nossa fé, porque Deus não se relaciona com pessoas culpadas. Deus se relaciona com pessoas arrependidas. João e Jesus não disseram, se sintam culpados pelo que vocês estão fazendo, afinal de contas, vocês estão errados. Não. Ele disse, arrependam-se, porque vos é chegado o reino dos céus. Então mudem de vida, mudem de direção, mas nós sempre estamos em busca de
quem é o culpado da situação? Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ou seja, de quem é a culpa? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta é que nem uma criança quando cai da cadeira, e depois de cair ela se levanta, e quando se levanta ela começa a chutar a cadeira: desgraçada, você é culpada porque eu caí, não sei o quê. Essa pergunta é que nem quando a gente está indo atrasado para alguma reunião ou para o nosso trabalho, e de repente em plena Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê, se você está se sentindo muito culpado, na Marginal Tietê, naquela hora mais intensa da manhã, no fluxo mais difícil do dia, o pneu do seu carro fura na pista expressa da Marginal. E o primeiro que apanha é a direção que está na sua frente: carro desgraçado. O segundo que apanha é justamente o pneu que furou: pneu desgraçado. Porque nós estamos sempre querendo saber de quem é a culpa. A gente vê um bêbado e a gente fica se perguntando: foi ele? Foi a mulher que o deixou? Foi alguém que o demitiu? Um divórcio acontece, os amigos chegam para um dos lados e diz: de quem é a culpa? Eva, quando come do fruto, ela dá o fruto para Adão, e quando o Senhor chega, o que é que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. E a mulher diz o que? Foi a serpente. Fala para a pessoa que está do seu lado: de quem é a culpa? Você quer um exemplo atual? O mundo estava querendo saber quem era o culpado das queimadas na Amazônia. Sim ou não? Nós achamos que descobrir o culpado vai resolver o nosso problema, mas a culpa, ela nunca traz cura, mas sempre machuca mais. Nunca reata uma relação, mas sempre termina. Nunca traz união, somente traz divisão. Nunca constrói, somente destrói. Nunca resolve um problema, somente o aumenta. E por que essa pergunta tão tola que a gente insiste em ficar fazendo? De quem é a culpa? Quem é o culpado por eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Eu estou em pecado? Alguém diz: talvez é porque você está em pecado, é porque você deu alguma brecha. Mas eu não sei se você lembra daqueles dias em que você brincava na rua da sua casa, talvez não jogando vidro de veneno de carrapato na janela do vizinho como eu, mas que de repente chegava alguém, era esse alguém chegar, a brincadeira já. Você conhece alguém assim? A festa está no ápice da animação, chega o pastor Bruno, fica mais animado ainda, mas chega aquele irmão, a festa mia. Eu quero te dizer que Jesus, ele veio para colocar um fim nessa brincadeira que você está vivendo. E que toda culpa hoje será colocada no lugar certo. E se você crê nisso, diga amém. Verso de número 3, o Senhor Jesus responde aquela pergunta: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez você esteja se perguntando, se condoendo, você esteja cansado desse processo de culpa, desses questionamentos sem fim, que nunca encontram uma resposta na sua vida. Eu quero que você saiba disso nessa manhã e saia desse lugar com essa certeza no seu espírito. As obras de Deus estão sendo manifestas na sua vida, justamente por causa do passado que você teve, mas esse passado não pode mais continuar dominando a sua mente, nem o seu presente, nem o seu futuro. 3 atitudes para nós pararmos com essa brincadeira. Primeira atitude: pare de culpar a Deus. Diga comigo: pare de culpar a Deus.
Culpar a Deus é o esporte favorito de algumas pessoas, principalmente dos religiosos. Se alguém morre, o religioso diz: a gente precisa aceitar a vontade de Deus. Afinal de contas, Ele é soberano. Se alguém fica doente, lá vem um religioso evangelizar, ele diz: Deus sabe o que faz. Mas espera aí, como assim Deus sabe o que faz? Sou eu que estou doente, amado. Alô? Dá para falar com Deus aí? Dizer que ele está fazendo a coisa errada? O camarada é mandado embora da empresa. E o que é que, se ele é o religioso, o que é que ele diz? Deus me colocou no deserto. Deus me colocou na prova. Entenda de uma vez por todas. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Diga comigo, é boa. Diga mais forte, diga: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós oramos hoje aqui a oração do Pai Nosso. E o Senhor Jesus, ensinando seus discípulos a orar, Ele diz: seja feita a tua vontade e que seja na terra assim como é no céu. Então a gente precisa parar de culpar a Deus. Não é a vontade de Deus de que você esteja nessa situação que você se encontra. Existem variáveis que interferem na vontade de Deus, porque Ele nos dotou de capacidade para escolher e decidir. Também existem as interferências malignas, que nós não podemos menosprezá-las. O que o diabo quer é que nós sejamos ignorantes. Aliás, o diabo ama pessoas ignorantes. O Senhor, Ele disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecermos as Escrituras, nós acabamos desprezando ou ignorando as ações do diabo, os seus ardis, a sua sutileza. Então, por muitas vezes, nós acabamos vivendo uma repetição de ciclo. Nós acabamos caindo sempre na mesma armadilha. Existem também questões genéticas, existe uma série de coisas que interferem na vontade de Deus para a nossa vida, mas o que hoje eu quero que você entenda é: o que você está vivendo não é culpa de Deus. Pare de culpar a Deus pelo que você está vivendo. Talvez você hoje está aqui e está magoado com Deus por causa de algum momento que você já viveu, por causa de alguém que abusou de você, e esse alguém representava Deus na sua vida. Pare de culpar a Deus. Deus não é culpado desse momento, mas eu quero declarar e dizer algo e deixar isso muito claro para você: Deus tem a solução para isso que você está vivendo. Amém ou não? Amém. Segunda atitude. A primeira qual foi? Está chegando o som lá atrás? Qual é a primeira atitude? A segunda atitude: pare de culpar os outros. Os maridos gostaram, eles estão balançando a cabeça. Eles estão dizendo: eu já falei isso, pastor, mas eu preciso que o senhor me ajude. Uma máxima do Homer Simpson. Conhece o Homer Simpson? Profeta, filósofo da última hora. Homer Simpson diz: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Hã? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Talvez você está colocando a culpa do que está acontecendo no seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, ou nos seus pais. Ninguém é culpado do que você está vivendo, nem Deus, nem o outro, nem o próximo. Nem é o seu chefe do trabalho, nem é o seu professor da faculdade ou da escola, nem é a política, nem é a economia. Esqueça. A culpa é sua, mas não é sobre qualquer pessoa que você deve colocá-la. A nossa culpa deve ser colocada na cruz do Calvário.
Não, eu vou repetir de novo. A nossa culpa deve ser colocada na cruz do Calvário. Não, eu vou falar de novo. A nossa culpa não deve ser colocada sobre pessoas. A nossa culpa deve ser colocada na cruz do Calvário. Foi para nos libertar que Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por nós. Terceira atitude: pare de culpar a si mesmo. Talvez você não culpa Deus, talvez você não culpa o outro, mas você sempre está se olhando no espelho e apontando o dedo para a sua cara e dizendo: a culpa é sua. E eu não sei como é que você consegue viver dessa forma, se machucando diariamente, constantemente. Sabe como que essa questão da culpa está tão entranhada em nós, que nós somos capazes de pedir perdão para Deus até daquilo que a gente não fez? Sabe aquelas orações que eu acredito que ninguém nunca fez aqui, mas eu já fiz: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, até, Senhor, aqueles que eu nunca cometi, Senhor. Meio-dia, irmão, a pessoa está orando: Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. A gente abre o olho e diz: gente, com quem é que eu estou me relacionando? É meio-dia, essa pessoa já está pedindo perdão pela multidão de pecados que cometeu. Nós nos sentimos tão culpados que baseamos o nosso relacionamento com o Senhor através da culpa. Nós nos aproximamos dele pela culpa que nós sentimos. Nós servimos a Ele pela culpa que nós sentimos. Às vezes nós somos ofertantes e dizimistas por causa do quanto que nos sentimos culpados. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você está em Cristo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está em Cristo, querido? Só para dar uma verificada aqui, eu estou analisando quem é o mais culpado hoje da igreja. Eu só queria saber: você está em Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se existe alguma condenação sendo acionada constantemente na sua mente, na sua alma, no seu coração, eu quero que você tome posse dessa palavra nessa manhã, porque é justamente isso que tem impedido você de entrar nos acessos que Deus tem liberado para a sua vida e experimentar do favor dele como nunca antes. Saiba de uma coisa: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João, vendo Jesus se aproximar, ele aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo está em você. Ele não vive em lugar dividido e não entra em competição com ninguém. Jesus, ele veio para que você não sofra mais. Sabe aquela igreja que diz: pare de sofrer? Não existe mensagem mais poderosa do que essa, porque o profeta Isaías declarou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que você está angustiado? Por que você está com a sua alma dividida? O castigo que te traz a paz, esse castigo era para você, esse castigo era para mim, mas para nos dar paz no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Se você crê nessa palavra, erga sua mão para o alto e diga: glória a Deus. Preste atenção, preste atenção. A sua paz é o seu poder. A sua paz é a sua força. Coloque sua mão no coração e diga: a minha paz é o meu poder. Diga: a minha paz é a minha força. Preste atenção, tudo que o diabo quer é roubar essa paz de você. É tirar essa paz do seu coração. Porque tirando a paz de você, ele consegue ter acesso a qualquer área da sua vida. Porque entra o espírito de contenda,
entre o espírito da ofensa, entre o espírito do rancor, entre o espírito da mágoa, entre o espírito do ressentimento, e de repente ele está dentro da nossa vida, acabando com tudo aquilo que o Senhor está construindo. Preste atenção: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Se você hoje entrou aqui em conflito por causa de algum sentimento de culpa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É na cruz do Calvário que nós colocamos a nossa culpa. E eu quero que você se coloque de pé nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas duas mãos para o alto.